certos aspectos da doutrina que nós defendemos hoje, que nós cremos hoje, houve um processo histórico por trás, tá? Ou seja, o que a gente crê hoje, e a gente chega na igreja, está tudo pronto, a Estela mesmo, no louvor, né, falou várias coisas doutrinárias na oração dela. Estas coisas todas, elas não vieram prontas. Elas foram definidas ao longo da história por meio de reuniões que a gente chama de concílios. Você quer um exemplo? Há perguntas para nós que hoje já estão respondidas e a gente nem fica nelas, mas em algum ponto da história houve um debate sobre isso. Por exemplo, até que ponto Jesus Cristo foi humano e divino? Hoje, para nós, né, não tem nem o que questionar, mas houve um tempo em que se questionou isso. Jesus foi 10% humano, 90% divino, 30% divino e 70% humano, 50% humano e 50% divino, ou 100% humano e 100% divino. Essas coisas foram debatidas, foram definidas. Como é que Jesus, sem pecado, podia ser gerado a partir de uma pecadora, Maria, lá dentro do ventre? Qual que foi a separação que Deus fez? Para a gente hoje, não é uma questão até que pode até parecer que não tem muita importância, né? A gente sabe que Jesus nasceu sem pecado, mas numa altura da história isso teve que ser respondido, tá? Todas essas questões que parecem menores para nós ou que já estão definidas, elas foram debatidas em algum momento na igreja nos chamados concílios. E hoje a gente vai ver a história do primeiro concílio da igreja, que é o Concílio de Jerusalém. Esse concílio, o diferencial dele foi o único que contou com a presença dos apóstolos. Ele aconteceu entre 48 ou 49 depois de Cristo. O que estava em jogo nesse concílio, narrado aí em Atos 15? Então, se você quer acompanhar a aula, abra aí em Atos 15 já, tá? Então, nós tínhamos essa pergunta aqui. A pergunta era essa aqui. Os gentios. Lembra quando a gente fala de gentio? Não é gente que é gentil, não tem nada a ver com gentileza. É estrangeiro, é a pessoa que não é judia. É a pessoa que não tem nada a ver com aquelas coisas do templo, a pessoa que vive uma vida fora da religião. Não tem nada a ver com o judeu. Os não-judeus que se converteram ao cristianismo, eles eram obrigados a obedecer à lei dos judeus? Essa era a pergunta. E essa pergunta tinha que ser respondida. Se a resposta fosse sim, eles eram obrigados a passar pela circuncisão, eles eram obrigados a passar pelo ritual judaico. Então, o que acontecia com o cristianismo? O cristianismo seria apenas outra seita do judaísmo, ficando limitado aos judeus e à nação de Israel. Se a resposta a essa pergunta fosse não, então o cristianismo estaria livre para cumprir a missão divinamente ordenada de ser uma religião mundial para todos os povos. Então, isso aqui está em jogo. Tá? E tudo começa, de acordo aí com a nossa narrativa e também com a revista, com a discussão na igreja de Antioquia. Tá? Então, vamos recordar que nas primeiras aulas nós falamos que a igreja ela começa em Jerusalém. A igreja ela começa em Jerusalém. Lembra? O derramamento do Espírito foi em Jerusalém em primeiro lugar. E por causa de começar em Jerusalém, havia lá o templo, os primeiros cristãos eles não abandonaram os costumes judaicos mesmo após a conversão. Só que com a evangelização dos gentios, os não-judeus, começou a ocorrer um problema. Porque os gentios não eram a mesma cultura religiosa dos judeus, o estilo de vida deles era diferente, a alimentação deles era diferente, e eles não passavam pelos rituais judaicos. Aí o que acontece? Um grupo radical começou a surgir na igreja primitiva, especialmente lá em Jerusalém, e começou a haver pressão na liderança da igreja para que os gentios passassem pelos rituais judaicos. A coisa começou a ficar tão complicada que lá em Gálatas 2,4, Paulo, por exemplo, fala que começou a haver até espião dentro da igreja. Né? Dentro desse pessoal radical, começaram a andar junto com Paulo, espionando Paulo, para ver o que ele estava pregando para os gentios. Que evangelho era esse? Haviam espiões. Então você vê que a coisa estava começando a crescer e indo para um lado que não era bom. Né? Tanto é que se você for ler a carta de Paulo aos Gálatas, e isso é interessante
estudar Atos, porque a gente começa a entender as cartas. Elas não estão soltas ali. A carta de Paulo aos Gálatas é um tratado, é fruto desse conflito teológico e social que houve entre judeus e gentios e nos dá o contexto do problema. E eu quero começar com Gálatas, porque lá em Gálatas está narrado um evento que o pessoal chamaria hoje de climão, né? Nossa, fez um climão, né? É um evento muito constrangedor que está narrado lá em Atos, que talvez ele tenha acontecido antes do Concílio de Jerusalém. Tá? Quando eu falo talvez, é que não dá para cravar. Pode ser que é depois, mas eu acredito, e alguns teólogos, e eu vou atrás deles, pode ser que tenha acontecido antes do Concílio de Jerusalém. Olha o climão que aconteceu. Gálatas 2, de 11 a 14. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Tá vendo o climão aí ou não? Percebeu? Paulo nos informa em Gálatas que o apóstolo Pedro estava em Antioquia. Tá? Isso não está narrado em Atos. E onde a igreja era a maioria gentílica. E Pedro estava comendo à mesa com quem? Com os gentios. Ou seja, Pedro estava comendo comida que os judeus não comeriam, e Pedro estava sentado à mesa, ou estava partilhando da mesa, com gentios, coisa que um judeu não faria também. Tá? Mas quando chegaram na reunião alguns homens da parte de Tiago, que é o irmão de Jesus, e ele era um dos chefes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, e Pedro se afastou dos irmãos não-judeus. Pedro se afastou dos gentios. E a pressão desse grupo foi tão grande que os cristãos judeus de Antioquia que estavam ali começaram também a se afastar dos não-judeus. E diz o texto que até Barnabé entrou na onda. Barnabé que tinha participado da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, evangelizando não-judeus, os gentios. E todo mundo, então, estava naquela reunião, os judeus começaram a ficar num grupo separado dos não-judeus. Ou seja, eles estavam considerando os não-judeus, os gentios, como crentes de segunda categoria. Quando o apóstolo Paulo viu isso, aí vem o climão, né? O apóstolo Paulo fala para Pedro, gente. Aí você vê a infabilidade papal onde está, né? O apóstolo Paulo fala para Pedro: você é judeu, mas você não vive como judeu. Por que você obriga os gentios a viver como judeu? Quer dizer, você estava agora há pouco comendo aqui com o pessoal e você não era judeu, agora virou. E agora você quer obrigar os outros a fazer o que você não faz. Né? Você está impondo coisas que você mesmo não vive. Você está sendo incoerente. Então você percebe, nesse climão, você percebe o problema que está surgindo? Já estava assim, né, transpirando o problema. E aí, se isso aconteceu antes de Antioquia, antes do Concílio de Jerusalém, você percebe o problema crescendo. Porque agora, em Antioquia, você tem uma comunidade inteira formada de não-judeus, de gentios. E o grande problema é que essa comunidade não era orientada de acordo com as cerimoniais judaicos. E aí o que acontece a seguir, se isso veio depois, só complicou ainda mais. Agora vamos ver o que acontece. Vamos agora em Atos 15, versículo 1 e 2. Olha o que aconteceu. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja.
Então agora um grupo de judeus radicais vai lá na igreja dos gentios, em Antioquia, com a missão do quê? De doutrinar os gentios a seguir a lei mosaica a respeito da circuncisão. Isso é algo independente, não tinha apoio da igreja de Jerusalém. Isso está em Atos 15, 24, essa falta de apoio. Por que esse grupo fazia isso? Porque na sinagoga se ensinava que a salvação era obtida a partir de seguir a lei, tá? De Moisés. E um dos principais pontos dessa lei era a circuncisão. E esse grupo, portanto, não achava que era possível, como diz no versículo 1, não achava que era possível ser salvo sem esses rituais judaicos. Ou seja, colocando em termos bem simples, o que esse grupo estava defendendo? Que só Jesus não basta. Jesus não é suficiente. Tem que ter a lei mosaica e vocês têm que ser circuncidados para vocês serem salvos. Então, pense agora, gente, do ponto de vista dos estrangeiros, dos gentios, que nunca foram educados no judaísmo, que estavam vendo aquilo agora, né? Havia muitos judeus, aliás, gentios em Antioquia, nunca tinham sido circuncidados. Imagine a reação deles, quando souberam que tinham que passar por um ritual que envolvia uma mutilação. O quão perturbador foi aquilo, né? Para quem... Sabe quando você entra em alguma coisa e depois de um tempo você descobre a realidade? Só te avisam depois, né? É que nem aquele jantar que você vai, que você come, a pessoa te convidou, aí no final te diz, vai ficar R$100, Márcia. É mais ou menos essa sensação, né? Um dia eu fui numa reunião, quando era mocidade, né? Não, vamos lá, vai ter a sopa em casa, e fomos na tal sopa, né? Aí chegou no final, então, pessoal, vai ficar em 5 para cada um, né? Seminarista não tinha nem R$1 no bolso, né? Eu falei, nossa, podia ter avisado antes, né? Eu achei que era de graça. Era mais ou menos isso, quer dizer, eles entraram no cristianismo, mas agora vai ter isso, né? Vou ter que passar por uma cirurgia. Pense também agora do ponto de vista de Paulo e Barnabé. Fizeram a primeira viagem missionária, quase foram mortos. Lembra da aula passada e retrasada? Ia colocar tudo a perder o trabalho deles. Porque se isso prevalecesse, muitos iam já abandonar o cristianismo. E os que se submetessem à circuncisão, o que mudaria na cabeça deles? Jesus não é suficiente mais. Precisa da lei de Moisés. Então, não dava para isso passar, e por isso Paulo e Barnabé, diz o texto, se levantaram fortemente contra esse grupo, e aí eles montaram uma comitiva junto com a igreja de Antioquia, e esse pessoal, junto com Paulo e Barnabé, foram para Jerusalém discutir o assunto. Tá? Então, esse primeiro ponto, o que dá para a gente pensar? Várias coisas, né? Mas eu pensei aqui na questão do radicalismo, né? Como é perigoso o radicalismo, né, gente? Como é perigoso o radicalismo, e a gente tem que ter cuidado com o radicalismo, todo tipo de radicalismo, até o radicalismo que acontece na nossa sociedade. Nós estamos vivendo esse tempo de radicalismo, onde não tem mais conversa entre as pessoas, onde não tem mais diálogo, onde se um fala diferente do outro, o outro cancela, né? A linguagem hoje é cancelar, né? Esse radicalismo que está na sociedade, se a gente não tomar cuidado, ele entra para dentro da igreja, ele divide a igreja. Ele divide a igreja. E aí, a gente fica que nem Paulo e Barnabé. A gente vê o trabalho que a gente fez se perder. Por coisas secundárias, por coisas que não deviam ser motivo de fanatismo, por coisas que deviam ser motivo de diálogo. Então, a gente sempre tem que ter cuidado, tanto na sociedade como dentro da igreja, com o radicalismo, porque o radicalismo, ele pode colocar todo o trabalho a perder. Né? É isso que Paulo e Barnabé viram ali. Tá? Então, aí, em segundo lugar, nós temos agora os participantes desse concílio. Então, quando Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém, eles vão passando por outras regiões, falando do evangelho. Quando eles chegam lá, esse grupo de cristãos fariseus se levanta contra eles novamente. Tá? Então, agora estamos em Jerusalém. Vamos ver o que diz Atos 15, versículo 4 a 6. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo, o que Deus havia feito por meio deles. 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados, e têm de obedecer à lei de Moisés.
Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Paulo chegou lá com Barnabé e falou dos gentios, aquele grupo novamente se levantou. E aí você descobre que esse grupo, eles eram, né, membros do partido dos fariseus. Né? Ou seja, fariseus haviam se convertido ao cristianismo, mas tudo indica que não tinham entendido o evangelho ainda. Não tinham se libertado da lei. Eles não tinham entendido que os profetas já falavam no Antigo Testamento. Os profetas já falavam de que adianta sacrifício se vocês não obedecem aqui do coração. Naquela época já não havia mais profeta em Israel. E o povo ficou muito apegado à lei. Né? Então eles não conseguiram entender. Então eles estavam agora formando um partido dentro da igreja. Um partido judaico. Repare que o versículo 6 também nos diz que eles brigaram. Não. Eles deram um tiro um no outro? Não. Eles amordaçaram alguém, torturaram, agora você vai... Mataram? Eles isolaram? Não. Eles conversaram. Essa é uma questão importante para a gente levantar de concílio, né? A conversa. Tem um grupo aqui que não entendeu o evangelho. Então vamos conversar com eles, né? E o argumento permanecia o mesmo. Eles defendiam que os gentios não deviam ser aceitos na igreja, tinha que ser circuncidado e tinha que obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros resolveram o quê? Vamos estudar. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver na Bíblia. E aí nós temos 3 discursos aqui, a gente vai ler um só, e depois a conclusão. Depois de muita discussão, apóstolo Pedro deu a opinião dele. Vamos ler o que Pedro falou? Atos 15, 7 a 11. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês, para anunciar o evangelho aos não-judeus a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Então por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então o apóstolo Pedro resumiu a questão. Lembra que Pedro teve aquela visão. Lembra? Na casa de Simão, que era o curtidor de peles. Né? Que ele, como judeu hospedado ali, ele teve aquela visão que apareceu um monte de animais, né? Muitos impuros cerimonialmente para o povo de Israel, e a voz disse: come, Pedro. E Pedro falou assim: não vou comer porque é impuro. E a voz disse: o que você não vai comer, o que Deus já purificou? Pedro ainda estava com isso na cabeça. E Pedro fica aqui do lado certo da história. Em resumo, o apóstolo Pedro disse que diante de Deus, os gentios eram iguais aos judeus. Apesar dos judeus terem tido a primazia na história. Né? Deus não escolheu o povo judeu antes de tudo? E foi trabalhando com esse povo? Então, cronologicamente, Deus escolheu antes o povo ali na história, mas são iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. E Pedro também observa no versículo 10, repare ali, que essa obrigação de seguir a lei, nem os judeus conseguiam fazer. Gente, a pessoa que era judia, melhor dizendo, naquela época, e fosse zelosa, era quase um tormento. Porque era tanta regra sobre limpar, sobre impureza, sobre o que é puro, o que não é, que a pessoa nunca tinha certeza se ela estava purificada ou não. Ela nunca, o cara zeloso mesmo, ele nunca tinha certeza se ele estava, será que eu estou puro? Será que eu estou bem com Deus ou não estou? Nunca. Então Pedro mesmo fala, nem a gente consegue, nem vocês conseguem 100%. E Pedro argumenta uma coisa muito importante, que talvez sejam os mais importantes versículos de Atos. Pedro fala o quê? Olha, tanto judeus como gentios receberam o Espírito Santo. Lembra das aulas anteriores? Primeiro foram os judeus, depois foi o pessoal em Samaria, lembra com Filipe evangelizando. Depois foram quem? O Cornélio e a sua família, que eram gentios mesmo, né? Não eram samaritanos, com Pedro. Então Pedro fala assim no versículo 8 e 9, tanto judeu como gentio foram cheios do Espírito Santo, e Pedro fala uma coisa importante, tiveram seus corações purificados.
Então a salvação. E Pedro fala uma coisa importante no versículo 11 também. Salvação, tanto para o judeu como para o gentio, não é por lei, não é por circuncisão, é pelo que Pedro fala aí? E Pedro fala, versículo 11, a graça de Jesus. Graça de Jesus. Gente, saiam da lei, né? Quando Pedro terminou o discurso, gente, todo mundo ficou quieto. Sabe aquela coisa que, vamos falar o quê, né? É o apóstolo Pedro. Aí, Paulo e Barnabé aproveitaram, né? E reforçaram o argumento, testemunhando o quê? Os milagres e as conversões dos gentios, no versículo 12. E eu quero lembrar você naquela aula lá do começo, quando Pedro e acho que João foram presos, e a igreja estava orando por eles, lá em Atos capítulo 4, 29 e 30. Você lembra do teor da oração? Que Deus fizesse milagres e maravilhas e que o evangelho se espalhasse. Essa foi a oração da igreja. E Paulo e Barnabé estavam falando o que aqui? Está acontecendo isso. Quer dizer, a igreja não tinha orado por isso? Tinha orado para acontecer milagre, para acontecer sinal, para o evangelho. E Paulo e Barnabé estão falando, está acontecendo, gente. Depois, nós temos Tiago, a conclusão de Tiago. Tiago, veja que não é... Aqui o Tiago é irmão de Jesus. Ele, o que tudo indica, é o pastor-chefe da igreja de Jerusalém. Aí você tem outro problema, a questão do Papa, né? Que eles fazem aquela cronologia, que o primeiro Papa é Pedro. Por que Pedro não está dirigindo o concílio de Jerusalém, então? Né? É Tiago que está dirigindo o primeiro concílio. Ele está presidindo, tá? Ele é o pastor-chefe da igreja de Jerusalém, ele resumiu e estabeleceu a conclusão. E aqui é importante porque Tiago diz a tradição, e a gente tem algumas dicas aqui daquele texto que a gente leu em Atos. Tiago era irmão do Senhor Jesus, mas ele vivia a fé por meios externos judaicos. Então ele era um judeu mesmo. Então é muito importante o que ele vai falar aqui. Tiago reforça o argumento teologicamente, ele fala dos profetas, que atestavam a universalidade do evangelho e do cristianismo, que era para todos, e que agora, Tiago fala assim, que a nação de Israel não está mais sozinha como povo de Deus. Os crentes gentios também são povo de Deus. Olha o que Tiago fala. Por isso que é complicado, meus irmãos, igrejas hoje tentarem voltar para Israel, né? E ficar lá no papo de Israel, e tentar ser Israel. Israel hoje somos todos, tá? E ao final, olha o que Tiago diz, 15 e 19. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus, que estão se convertendo a Deus. Então, era uma pílula amarga, que Tiago estava lá, não vamos perturbar eles, deixa eles. Que os judeus orgulhosos dentro da igreja tiveram que engolir. Mas era a realidade. Então, como é que a gente pensa em algumas aplicações aqui desse concílio de Jerusalém? Eu pensei em uma aplicação interessante aqui, porque esse problema que eles estavam vivenciando foi um problema do quê? De crescimento. Né? Se eles não crescessem, se eles ficassem só no judaísmo, talvez eles não vivenciassem esse problema. E a revista nessa parte aí, eu acho que não sei se no ponto anterior ou nesse, porque eu desmonto toda a aula da revista, né? Eu faço mais a minha aqui. Ela traz uma frase interessante, ela fala assim, olha, só igrejas mortas é que não conhecem problemas. Você concorda com essa frase? Por quê? Morto tem dor de cabeça? Dor de estômago? Principalmente também porque não desperta a reação de Satanás, né? Está tudo morto ali, ele não vai se preocupar com aquela igreja. Ele vai se preocupar com a outra igreja que está crescendo para ele destruir o crescimento. Sim, sim. Teve uma época aqui na Manancial, quando a gente começou a lidar com a Manancial, né, e a gente começou a pensar nessa nova igreja, teve uma época que todo mundo da mesa administrativa teve problema, né? Eu lembro que um falava, nossa, aconteceu tal coisa, e a gente via claramente que era batalha espiritual, era ataque, né? E é isso que os irmãos colocaram mesmo, né? A Marici, nossa psicóloga aqui, se eu tiver mentido, ela me corrige, mas gente não chega sozinha, né? Chega com problema, né, Marici? Gente traz problema, né? Gente traz consigo os seus problemas, suas dificuldades. E eu contei para vocês já de um presbítero, né, de uma igreja de uma cidade aqui perto, viu? Mais ou menos perto, tem que passar uns pedágios para chegar nessa igreja aí. O presbítero falou assim, pastor, tá bom,
do jeito que está a igreja, não vamos fazer muita coisa na cidade, porque vai vir gente, vai começar a bagunçar o coreto aqui. E tá bonita a igreja. Falou bem assim, tá bonita a igreja. Eu fiquei sabendo disso porque outra pessoa ouviu. Né? Então existe essa ideia mesmo. Né? Às vezes a gente tem um receio de trabalhar com problemas que venham com o crescimento, porque exige isso, exige diálogo, exige lidar com gente às vezes que é radical, exige jogo de cintura. Crescimento de igreja traz problema, a revista fala, exige mais pessoas para trabalhar, precisa de mais dinheiro, novas realidades se apresentam, novas pessoas surgem, exige adaptação, ajuste de pessoas com opiniões diferentes, e a gente tem que estar preparado com muita sabedoria, jogo de cintura, para quê? Para lidar com essas situações novas, de uma maneira bíblica e equilibrada. Aí está o desafio. E não é fácil lidar com isso, né, gente? É mais fácil mesmo ficar quietinho, né? É mais fácil mesmo ficar... a gente é assim na vida da gente, né? A gente vai construindo a rotina, né? Segunda-feira eu gosto é isso, terça-feira é isso, quarta-feira aquilo. A gente é assim. Aí quando acontece alguma coisa na vida da gente que muda a rotina, ai, que dia estranho que foi hoje, né? Não consegui sentar, não consegui fazer o que eu gosto. Bom, e é por isso que a gente tem que sempre lembrar que liderança da igreja tem que reunir essas qualidades, gente, tá? De lidar com essas coisas, né? A gente tem que ter muito zelo pela liderança da igreja, orar, saber como escolher essa liderança, porque é essa liderança que vai lidar com as buchas. Vai lidar com problema, vai lidar com abacaxi. E às vezes, certos abacaxis a igreja nem fica sabendo, graças a Deus. Graças a Deus a igreja nem fica sabendo, a igreja já pega o probleminha resolvido. Né? Mas porque houve um trabalho de bastidores. Né? Terceiro lugar, então, para a gente terminar, nós temos a decisão enviada a Antioquia. Tá? Depois dessa discussão teológica aí deles, foi elaborada uma carta para a igreja de Antioquia com as decisões do Concílio de Jerusalém. Qual que era a conclusão? A conclusão é que a lei mosaica não deveria ser aplicada aos judeus, aos não-judeus. Tá? Quem era judeu e se convertia já estava circuncidado e já não tinha problema. Mas, em contrapartida, os gentios deveriam observar algumas regras para não escandalizar os irmãos judeus. Tá? Vamos ler qual foi a decisão final? Atos 15, 28 e 29. Porque o Espírito Santo, e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem, se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Vamos pensar aqui no sentido dessas proibições, porque elas exigem que a gente resgate o contexto aos quais existiam na época. Tá? Então, a primeira decisão, veja, vocês não precisam se submeter à lei judaica, não precisa haver circuncisão, é pela graça. Mas tem algumas coisinhas que vocês precisam fazer. Vamos ver quais são? Então, a primeira delas é não comer carne sacrificada a ídolos. Essa era uma preocupação real da igreja primitiva. Você vai ver Paulo trabalhar isso lá em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10. O que acontecia naquela época? Os animais, especialmente na cultura gentílica, estrangeira, fora do judaísmo, eles eram sacrificados a deuses pagãos. Tá? E depois a carne deles era vendida nos mercados. Lembra que Paulo e Barnabé foram numa cidade e tinha lá o templo de Júpiter e já queriam sacrificar um touro, os animais para Paulo e Barnabé? Então havia isso, os animais eram sacrificados, depois a carne era vendida. Então um gentio, era normal ele comer uma carne que tinha sido sacrificada no templo e para ele era uma carne. Não tinha problema, né? Agora, aquele que foi recentemente convertido ao cristianismo, para ele não tinha problema. Né? Essa carne foi lá para um pedaço de pau, para um pedaço de pedra, mas isso ofendia gravemente o judaísmo e os irmãos judeus. Tá? Então, para não ofender os irmãos judeus, falou, se você tem consciência, e Paulo trabalha isso em Coríntios, se você não sabe, ok, mas se você tem consciência que a carne veio de lá, para não escandalizar o seu irmão, não coma. Tá? Essa foi uma decisão. A outra decisão tem a ver com a moral, né? Não praticar imoralidade sexual. O Stott, que é o teólogo que a revista se baseia, ele acha que é casamento misto. Tá?
Todavia, os judeus não eram cumpridores disso aí também, né? Como a gente vê na própria história dos judeus. Eu acredito que a linha aqui era mais exatamente na questão do que o Império Romano era um lugar muito libertino. Lá nos templos pagãos, haviam prostitutos e prostitutas cultuais. Tá? Então era uma coisa comum entre eles também. Paulo vai trabalhar isso nas cartas também. Era algo tão normal que até entre os primeiros cristãos, aí entra no que a nossa irmã Sueli falou, a pessoa entra na igreja às vezes, sem uma formação. Podia ser que esses cristãos gentios entrassem para a igreja e achassem aquilo normal. Então, foi-se estabelecido, porque o judeu era mais rigoroso nisso, foi-se estabelecido, era necessário o quê? Reafirmar o princípio de pureza sexual nesse contexto de Império Romano. Paulo vai trabalhar isso também na Carta aos Romanos, capítulo 1 e 2. Depois você pode dar uma lida lá. Até aqui tudo bem, né? Aqui que a coisa pega e muita gente confunde, tá? A terceira coisa era não comer sangue e não comer carne de animal que tivesse sido sufocado. Por que essa questão do sufocado? O comer sufocado era proibido porque o sangue não era retirado da carne. Tá? Então, esse mandamento ele vem desde o tempo de Noé, lá em Gênesis 9:4, é que os homens foram permitidos de comer carne. E esse mandamento ele foi repetido na lei de Levítico e Deuteronômio. Eu queria entender melhor o livro de Levítico e tal. Então você vai na sexta-feira lá com o presbítero Marcelo, que ele está estudando Levítico. E está tudo gravadinho lá. Você pode pegar desde o começo e acompanhar depois, né, Marcelo? Aí você entende essa questão do Levítico. A razão da proibição da carne sufocada é porque o sangue ficava na carne. E a razão da proibição do sangue, de beber sangue, é que se considerava que a vida estava no sangue. E o sangue, naquela época, como ainda é hoje, ele era usado como um misturador de várias receitas. Ainda hoje é assim, várias culturas usam, até tem alguns pratos no Brasil que usam, tá? Os não-judeus, os gentios, eles não tinham problema nenhum com sangue, de comer sangue, tá? Eles usavam sangue nos ingredientes dos pratos favoritos deles. Os pagãos, né, daqueles templos lá, eles misturavam sangue no vinho, tá? Então, foi determinado então que se evitasse esse tipo de coisa para não escandalizar os judeus também. Qual que é o efeito prático dessa determinação? Que agora os gentios tinham que ir em um judeu que vendesse carne de acordo com o abate judaico, né? Então, você imagina a inconveniência que isso gerou. Mas era o preço a ser pago para manter a comunhão, tá? E aqui vem a pergunta de $1 milhão, tá? Quando eu falo 1 milhão aqui é metafórico, viu, gente? Eu não tenho $1 milhão, tá? É só para valorizar a pergunta. Tá? Eu vejo que os irmãos se animam, né, quando falam 1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Os decretos do Concílio de Jerusalém são obrigatórios ainda hoje? Não? Não vale mais nada? Então, a pergunta é os decretos do concílio, todos eles. E aí? Sim. Hã? Algumas coisas ficaram, algumas coisas mudaram o conceito. Muito bem. Eu acredito que seja por aí mesmo que vocês estão falando. Tá? Eu trouxe aqui alguns pontos para ficar bem claro. Então, a ideia do Concílio de Jerusalém era o quê? Estabelecer paz entre duas culturas diferentes e facções que estavam em luta dentro da igreja primitiva. Essa era a ideia, união. Não era mudança doutrinária, era união. Vamos fazer uma coisa que une esses grupos? Não vai dar uma briga, vai dividir já a igreja primitiva. Primeiro ponto. Segundo ponto, a intenção, pelos discursos que a gente viu de Pedro, Paulo e Tiago, não era fazer da lei cerimonial mosaica normas obrigatórias para a era da graça. Também nada indica que esses decretos fossem impostos como medidas necessárias à salvação. Lembra que os judeus estavam falando? Precisa circuncidar para ser salvo. E agora, essas coisas observadas, não tem nenhuma indicação aqui que tem que fazer, ou senão não vai ser salvo. E também não tem nenhuma indicação aqui também que são o cerimonial mosaico de Moisés, ele é para a era da graça. Terceiro ponto importante, a validade desses decretos seria obrigatória somente enquanto tivesse aplicação nas comunidades
locais. O aspecto cerimonial da lei mosaica não tem mais autoridade sobre a igreja cristã. Então, a lei mosaica ela não tem mais autoridade sobre a igreja cristã. O evangelho é simples, tá? Mas por que você está falando isso, pastor? Que não tem mais autoridade. Está escrito aqui. E aí a gente tem que atualizar isso. Por quê? Se não tivesse nenhum ensino apostólico depois, se Jesus não tivesse dito nada, aí a gente falaria, não, vamos fazer isso. Mas tem, tá? Jesus mesmo considerou cerimonialmente puros todos os tipos de alimento. Marcos 7,19. Alguém chegou a abrir? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E, assim, considerou-lhe puros todos os alimentos. Era aquele debate que os judeus chegaram para Jesus, seus discípulos não lavam as mãos. Que o judeu, lembra que eu falei que a vida do judeu era um tormento? Tinha que ficar cuidando, se lavando e tal. E implicaram com os discípulos de Jesus, que não eram tão rigorosos, né? E Jesus então falou, vocês estão confundindo pureza. Pureza é aqui dentro, ó. Claro que é importante lavar a mão, né? A gente está sabendo agora, ainda mais na época da pandemia, lave a mão, mas a pureza com Deus realmente é aqui dentro do coração. E aí, olha que interessante. O que diz lá no final? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Então Jesus considerou todos os alimentos puros. Os apóstolos Paulo e Pedro entenderam que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Pedro não precisa nem ver o texto, né? Porque lembra a visão que ele teve? E a voz falou para ele? A voz falou, coma, que agora está purificado. Vamos ler Atos 10:15. A voz falou de novo com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ponto passivo. E Paulo, veja o que Paulo fala em Romanos 14:14. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Então Paulo também vai falar, olha, Deus já purificou. É claro que se o judeu tem aquela religião e entra uma questão psicológica, se ele acha, então melhor que ele não coma, com a questão de consciência, né? Bom, é isso. E aí cai numa coisa que o nosso diácono aqui estava levantando. Os decretos são válidos para hoje? Alguns sim, outros não. Mas eu acho que a gente coloca melhor dessa forma. Os princípios por trás dessas restrições ainda se aplicam hoje. Quais são eles? Primeiro deles é o mais óbvio, né? A pureza sexual, não precisa nem conversar. A gente está até pior que o Império Romano, hoje com a internet, né? Então, continua valendo o princípio, tá? E o segundo princípio é bom senso nos limites da liberdade cristã. Essa é a questão da carne, essa é a questão de... A gente é livre em Jesus. Só que a gente tem que ter bom senso para não escandalizar as pessoas, os mais fracos na fé, tá? Olha o que diz agora Romanos 14:15. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Paulo está falando, você vai comer, para você não quer dizer nada, mas seu irmão que sabe que é carne sacrificada para ídolo, que é fraco, que está começando, que não escandalize ele. E esse princípio se aplica hoje também, meus irmãos. Como é que as pessoas escandalizam hoje? Às vezes olha aqui para esse texto e fala, não, que absurdo comer sangue, papapá, mas posta coisa no Facebook lá que deixa a gente arrepiado. Escandaliza. A gente tem que ter bom senso ainda com a nossa liberdade. Com aquilo que vamos fazer. Pastor, mas a gente não tem controle sobre aquilo que as pessoas vão pensar da gente. Eu concordo com você, ainda mais na época da internet. Mas o que tiver sob o seu controle, cuide. Para que você não faça tropeçar alguém, para que você não sirva de escândalo para alguém, né? É importante você ter esse bom senso. O que não está sob controle, não está sob controle, mas o que partir de você, tenha bom senso no exercício da sua liberdade cristã para evitar escandalizar os mais fracos na fé. Então, você pode comer o toicinho. É isso, né, que a pergunta que estava o pessoal preocupado, não é mesmo? Panceta. Você pode... Panceta, né? Sim, por causa dos ecos dessa definição em Atos. Mas pelo que a gente está vendo hoje, é questão de gosto do freguês. Porque Deus purificou. É questão de cultura.
Deus purificou cerimonialmente todas as coisas. Não quer dizer que você pode comer tudo que é puro, né? Nem fruta você pode comer tudo, né? Dependendo do que você pega no mato, você morre. Então, Deus purificou cerimonialmente, né? Hoje houve um avanço na tecnologia. Hoje, estava conversando com uma pediatra, a carne de porco é importantíssima para a criança. Para a criança, a gordura é uma gordura boa. Você pode conversar depois com o médico. Hoje houve um avanço do entendimento nosso. E a verdade é que todo tipo de carne precisa ser preparado, né? Tudo tem o seu perigo, tá? E essa questão de não comer sangue e certos tipos de carne foi até a Idade Média, gente. Foi até a Idade Média. Alguns importantes teólogos ainda defendiam, e a gente tem ecos disso ainda hoje, tá? Mas reafirmamos aqui, né? A gente não está mais sob a autoridade do cerimonial da lei judaica. Esse cerimonial foi feito porque tinha também a questão de obediência, né? O povo tinha que obedecer. Bom, concluindo, quando chegou a carta lá em Antioquia, houve um alívio geral, né? Eu não vou ler o texto aqui, mas depois você lê. Todo mundo ficou feliz. Por que que houve alívio? Porque houve diálogo, houve tolerância, houve acordo e cada parte cedeu um pouco. E dessa forma a gente aprendeu aqui a importância hoje do Concílio de Jerusalém. Ficou claro nesse concílio que o evangelho não foi uma seita do judaísmo, nem era para reformar o judaísmo. O evangelho é outra coisa. Ele é novo, né? Ele é uma nova era, a era da graça. O cristianismo não é uma seita judaica, mas é o corpo de Cristo, tanto para judeus como para gentios que se arrependeram e foram batizados em Jesus. Tá bom? Então hoje você pode ir tranquilo para casa, fazer o seu almoço, né? Colocar lá o que você quiser e lembrando desses conceitos, né, que a gente aprendeu hoje.